Olá pessoal, eu sou o professor Saulo Fontana de Direito Penal. A gente vai dar início a este bloco tratando de questões pertinentes aos crimes contra a fé pública, ok? Claro, são todos os crimes contra a fé pública? Não. São aqueles crimes que estão sendo cobrados aí, principalmente no edital do TJ São Paulo, ok? E também, logicamente, que estes assuntos também são relevantes para você que vai fazer outros concursos em que essa matéria de direito penal vai ser cobrada aí de vocês, ok? Então, antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção aqui para você que vai fazer o TJ de São Paulo ou outros concursos, tá certo? Que o direito penal é cobrado, que a gente vai se ater aqui a crimes contra a fé pública, a gente vai tratar aqui de alguns crimes contra a fé pública, depois a gente vai tratar de crimes contra a administração pública, aqueles que de fato têm sido cobrados aí no teu certame. Principalmente você que vai fazer o concurso do TJ de São Paulo, ok? Então você tem que ficar atento. Agora é claro que essa mesma matéria, esse mesmo assunto também é cobrado aí em diversos outros certames, ok? O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Antes de começar a resolução das questões, eu quero colocar aqui um quadro esquemático sobre o crime previsto no artigo 293 do Código Penal, que é a falsificação de papéis públicos. Por que eu quero chamar a sua atenção quanto a este artigo, quanto a este crime? É porque observa que são 5 as definições previstas para o crime de falsificação de papéis públicos. Tem o caput do artigo 293, tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, caput mais os 4 parágrafos são 5 as definições para o crime de falsificação aí de papéis públicos. Fique atento você que vai fazer concurso que essa matéria é cobrada, principalmente você que vai fazer a prova do TJ de São Paulo, que isso também poderá ser cobrado no seu edital. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou aqui esquematizar para vocês este crime do artigo 293 e depois a gente vai para as questões propriamente ditas. Por quê? Porque você vai ter o embasamento teórico para você poder encarar aí as questões. Vamos lá então? Vamos aqui, por gentileza, tratar aqui do primeiro crime, que é o crime de falsificação de papéis públicos. Cuidado, fique atento aí ao crime de falsificação, observa, falsificação de papéis, veja bem, de papéis públicos. Artigo 293 do nosso Código Penal. Artigo 293, que é um dos crimes contra a fé pública. Então, vou colocar aqui as 5 formas de você cometer esse crime aí, ó. 5 formas. A primeira forma de você cometer esse crime é através da própria falsificação. Aí alguém pode perguntar, professor, em que consiste essa falsificação? Essa falsificação ela está no caput do artigo 293, cuidado porque é importante você saber. E em que consiste essa falsificação de papéis públicos? Alguém poderia me perguntar. E eu quero dizer a você que ela consiste em o quê? Em você fabricar, olha só, fabricar, ou se você vier de fato a alterar. Então, fabricar ou alterar esse papel público. Então, essa fabricação consiste em você o quê? Criar o papel público. E esse alterar aqui consiste em você o quê? Modificar esse papel público. Essa falsificação quanto ao fabrico, né, é chamado de contrafação. Então, aqui está relacionado àquilo que a gente chama de contrafação. A contrafação é você, então, fabricar este papel público. Aí eu pergunto a vocês, qual é a pena prevista para quem comete essa conduta? A pena ela é de reclusão, cuidado, de 2 a 8 anos e mais ainda uma multa. Então a pessoa vai ser penalizada, a punição é reclusão de 2 a 8 anos mais a multa, ok?
Qual é a segunda forma de você praticar essa conduta? Então, a gente fala aí, a gente chama de forma equiparada. Professor, por que forma equiparada? Porque forma equiparada? Exatamente pelo seguinte, porque a pessoa incorre, olha só, incorre nas mesmas penas. A pessoa incorre nas mesmas penas. Qual pena, professor? Essa que a gente citou agora há pouco, né? Que é a pena de reclusão, veja bem, pena de reclusão de 2 a 8 anos, mais uma multa. Professor, isso está onde? Isso aqui está lá no nosso parágrafo 1º aí do artigo 293 do Código Penal, que é a forma equiparada. Agora vamos lá. A terceira forma de você praticar esse crime, cuidado, é quando você suprime. Então, olha só. Consiste em você suprimir, ok? Suprimir carimbo, coloca aí pra gente, suprimir carimbo ou sinal, olha bem, ou sinal de inutilização, ok? Suprimir carimbo ou sinal de inutilização de quê, professor? Desses papéis públicos, ok? Aí, mas com qual objetivo, professor, que o agente iria suprimir o carimbo ou o sinal de inutilização desses papéis públicos? Com qual objetivo? O objetivo desse camarada que pratica essa conduta de suprimir esse carimbo ou sinal de inutilização de papéis públicos aí é com essa finalidade aqui. Coloca aí pra gente. Com o fim, observa, de torná-los, veja bem, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, ok? Novamente utilizáveis. Cuidado com isso, que é importante vocês saberem. Então, a terceira forma de você praticar o crime é quando você suprime o carimbo ou o sinal de inutilização de papéis públicos. Por quê? Porque quando um papel público ele é inutilizado, logicamente consta desse papel público inutilizado um carimbo ou um sinal de inutilização. Então, se o agente vai lá e simplesmente retira, suprime esse carimbo ou esse sinal de inutilização desse papel público, com qual finalidade? Com a finalidade de tornar esse papel público novamente utilizável, aí logicamente que é a terceira forma de você praticar o crime do artigo 293. Só que a pena neste caso agora, cuidado, a pena ela é de reclusão, mas ela não será mais de 2 a 8 anos, ela será de 1 a 4 anos, portanto é a metade da pena inicialmente, ok? Então seria a reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Agora veja bem a quarta forma possível de você praticar esse crime de falsificação de papéis públicos previsto ali no artigo 293. Ele diz o seguinte, que na mesma pena, em outras palavras, a gente coloca aí, na mesma pena, incorre, ok? Que pena, professor? Que pena que você está falando? Essa pena aqui, que a gente colocou agora há pouco, que é a reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Então, é claro que está fazendo alusão aqui ao modo número 3 de você praticar esse crime. Ele diz que incorre nas mesmas penas, olha só, quem usa, olha a expressão, quem usa, depois de alterado, olha só, depois de alterado, esses papéis, evidentemente, qualquer que seja esses papéis, ou quaisquer que sejam, melhor dizendo, esses papéis, então você simplesmente o quê? Existiu aquela pessoa que suprimiu o carimbo ou sinal de inutilização desses papéis públicos. Aí a quarta conduta, então, significa o quê? Que aquele camarada que vai lá e usa, depois de alterado, esses papéis aí, terá a pena de reclusão também de 1 a 4 anos e multa. Observa que o uso
uso aqui que a gente se refere são, na verdade, os usos, né, de papéis públicos, olha bem, de papéis públicos com carimbo, veja bem, com carimbo, ou sinal, veja bem, de inutilização, sinal de inutilização suprimidos. Então, veja bem, para você não errar. A primeira forma que a gente viu, então, é a fabricação, que é quando você fabrica ou altera, né, que é a forma de falsificar, que é a contrafação. A segunda forma, que é a forma equiparada à primeira, é quando você simplesmente, observa, quando você simplesmente, quando ele diz aí, incorre nas mesmas penas. Quem é que incorre nas mesmas penas? Evidentemente aqui. Aquele camarada que faz o quê? Aquele cara que usa, aquele cara que guarda, ok? Aquele cara que possui, aquele cara que detém, ok? Inclusive, você tem que pensar até mesmo naquele cara que faz o quê? Aquele cara que importa, aquele cara que exporta. Olha só, cuidado com essas informações. Aquele cara que adquire, veja só, adquire, vende, troca, cede, enfim, que pratica quaisquer dessas condutas aí, ó, referindo-se evidentemente a quê? Se referindo evidentemente ao quê? Ao papel público, evidentemente, que a gente já citou, ou então o selo, olha só, ou então o selo pode ser papel público ou o selo destinado, cuidado com essa informação, ou o selo destinado a controle tributário. Cuidado com isso, que é a forma equiparada do caput. Resumindo, o camarada comete o crime previsto no artigo 293, parágrafo 1º, cuja pena também é de reclusão de 2 a 8 anos, conforme previsto no caput do artigo, porque a pena é a mesma, porque ele diz, incorre nas mesmas penas quem usa, guarda, possui, detém, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, enfim, o papel público ou selo destinado a controle tributário. Essa é a segunda forma de você praticar esse crime. A terceira forma nós já colocamos aí para você. Qual que é a terceira forma? A terceira forma significa o seguinte, existe aquele papel público, tá certo, que ele é inutilizado. Então, se você vier a inutilizar esse papel, logicamente, evidentemente, você tem que colocar nele um carimbo ou um sinal de inutilização. Aí, se o agente vai lá, um cidadão qualquer vai lá e suprime, retira esse carimbo ou esse sinal de inutilização desse papel público, com a finalidade de torná-lo novamente utilizável, aí, evidentemente, é a terceira forma de você praticar esse crime, cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Existe a forma equiparada também à conduta 3 aí que a gente colocou para você, que é aquele cara que faz uso, né? Veja bem, existe o papel público, esse papel público ele tem que ter um carimbo ou um sinal de inutilização, ok? Aí o que que o agente faz? Uma conduta é aquela em que o agente suprime esse carimbo ou esse sinal de inutilização. E a segunda conduta é o cara que faz uso, né? É o cara que usa esse papel, tá certo? Com esse carimbo ou esse sinal que foi de fato retirado, foi suprimido esse sinal ou esse carimbo de inutilização. Eles foram retirados, eles foram suprimidos. Então a primeira conduta qual é? É a conduta de você suprimir. E a segunda conduta qual é? De você utilizar esse papel que teve o carimbo ou que teve o sinal de inutilização suprimidos. Então a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, olha outra curiosidade, que é a quinta e última forma de você praticar esse crime do artigo 293, que a gente chama de forma, cuidado, forma privilegiada. O que é a forma
privilegiada. A forma privilegiada, logicamente, se é privilegiada, a pena em si ela é menor. Então veja bem que a pena já deixa de ser de reclusão e passa a ser de detenção, observa, então a pena já não é mais de reclusão, ela é uma pena de detenção e verifica que ela é bem menor, ela é de 6 meses a 2 anos, veja bem, 6 meses a 2 anos ou, já não é mais ou apenas a pena de multa. Professor, e quando que ocorre essa forma privilegiada para o crime de falsificação de papéis públicos? Sabe quando é que isso ocorre? É quando o agente usa, veja bem, o agente usa ou restitui a circulação, então ele pode usar ou restituir a circulação, evidentemente aí, esses papéis, então, os papéis de fato públicos, cuidado, esses papéis públicos falsificados ou alterados, evidentemente, porque você pode cometer a conduta falsificando, que no caso seria fabricando ou alterando, né? Observa aí, quando você recebeu, então quando se recebe de boa fé, então a gente recebe de boa fé como se fosse verdadeiro. E olha só que aí o que acontece? Depois que ele conhece da falsidade, ele restitui a circulação ou usa, tá certo? Ele restitui, ele conhece a falsidade, aí ele simplesmente faz o quê? Ele restitui a circulação, esses papéis públicos que ele recebeu de boa fé, acreditando serem verdadeiros, quando na verdade eles eram o quê? Falsificados. Ok? Então, cuidado. Eu vou chamar a sua atenção aqui, até mesmo para você parafrasear aí. Logicamente que esse crime que eu vou mencionar aqui agora, ele não cai no seu concurso TJ de São Paulo, evidentemente, que é o crime de moeda falsa, mas a expressão, a conduta, a forma de agir é a mesma. Se você recebe uma nota falsa, tá certo? Acreditando que ela é verdadeira. Então você agiu de quê? De boa fé, acreditando que aquela nota seja o quê? Verdadeira. A partir do momento que você pega aquela nota de boa fé, acreditando que ela seja verdadeira, aí você toma ciência depois que ela é o quê? Falsa, para você não ficar no prejuízo. Se você reinsere, se você restitui essa nota à circulação, essa moeda à circulação, então você vai também cometer a forma privilegiada do crime de moeda falsa. Então você, parafraseando, pode pegar essa mesma interpretação aqui para o crime de falsificação de papéis públicos na sua forma privilegiada. O agente recebe esse papel público, veja bem, de boa fé, acreditando que é verdadeiro, acreditando que é legítimo, e aí o que ele faz? Ele simplesmente pega de boa fé acreditando que é verdadeiro, a partir do momento que ele toma ciência de que aquele papel público ele é falsificado, o que ele faz? Ele simplesmente usa ou restitui a circulação. Se ele fizer isso, ele também comete o crime aí de falsificação de papéis públicos do artigo 293, parágrafo 4º do Código Penal, só que neste caso é a forma privilegiada por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena neste caso aí é pena de detenção de 6 meses, tá certo? De 6 meses a 2 anos, verifica que a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou poderia ser aplicada tão somente a pena de multa. Verifica que eu parafraseei, eu fiz um comparativo aqui, eu fiz um paralelo dessa forma privilegiada do crime de falsificação de papéis públicos com o crime de falsificação da moeda, né? Com o crime de moeda falsa, também na sua forma privilegiada. A gente aqui apenas parafraseou, a gente aqui apenas fez um paralelo para que você não tenha dúvidas se cair uma questão dessa na sua prova. Outra curiosidade que eu vou chamar a sua atenção, coloca... Olá, aluno! Tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no canal do YouTube. Ela faz parte do nosso projeto de 1000 questões resolvidas da Banca VUNESP
para o concurso do TJ de São Paulo. Inclui todas as matérias e vale muito a pena porque você não fica estudando conteúdo aleatório, você foca na banca mesmo e com certeza vai fazer uma boa prova. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhadinha porque esse curso é campeão, muito bom mesmo, dá uma olhada que você não vai se arrepender. Então coloca aí pra gente algumas observações ainda para esse crime de falsificação de papéis públicos. É importante você saber aí. Alguém poderia perguntar, professor, o senhor está falando o tempo todo de falsificação de papéis públicos, mas até agora eu não sei o que seriam esses papéis públicos. Então, eu poderia aqui citar alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou usar um quadrinho aqui embaixo para colocar aqui para vocês alguns exemplos aqui de papéis públicos. E eu quero chamar a sua atenção aqui também, por quê? Porque esses papéis públicos, na verdade, eles não são muito conhecidos do nosso dia a dia, eles não fazem muito parte do nosso cotidiano, exceto para algumas pessoas. Mas eu quero colocar aqui alguns papéis públicos, eu vou colocar apenas alguns aqui para vocês terem em mente quais seriam, de fato, alguns desses papéis públicos. Você poderia colocar o primeiro aí, ó, o selo destinado a controle tributário, ok? Selo destinado a controle tributário. A gente pode colocar aí como o primeiro papel público. A gente pode colocar também papel de crédito público, né? Papel de crédito público. Então, é também um exemplo de um papel público. Também poderia colocar o vale postal, né? Vale postal também é um exemplo de um papel público. A gente poderia também colocar aqui, ó, cautela de penhor da Caixa Econômica Federal. A gente poderia colocar. A gente poderia também colocar aqui, ó, talão. A gente poderia colocar aqui recibo. A gente poderia colocar aqui para vocês também guia, bilhete, olha só, bilhete, passe, ok? Passe de empresa, logicamente, de empresa de transporte administrada, olha bem, de empresa de transporte. Observa, administrada por quem, professor? Administrada por quem? Pela União, por estados, ok? Por municípios. Então, esse talão, esse recibo, essa guia, bilhete, é o passe de empresa de transporte administrada pela União, estados e municípios. Tudo isso daí configuraria o quê? Papéis públicos. É claro que isso não é do nosso cotidiano. Muita gente nunca ouviu falar em nenhum desses papéis, não é isso? Muita gente nunca nem ouviu falar em muitos desses papéis aí. Mas isso aí é apenas ilustrativo, porque o Código Penal lá no seu artigo 293, ele elenca de fato aí, na verdade, ele elenca de fato todos esses papéis públicos aí, evidentemente. Outra curiosidade que é importante você saber, que esse crime aqui, ó, observa algumas observações que são importantes vocês saberem. Primeira observação significa o seguinte, coloque aí por gentileza, que é importante você ter isso daí em mente. Observa. Se esse crime, então a gente vai colocar, a primeira observação aqui é a majorante. A majorante, a pena vai ser aumentada de 1/6, isso é importante você saber, que a pena vai ser aumentada de 1/6 se esse crime de falsificação de papéis públicos for praticado, olha só, for praticado por quem, professor? Por funcionário público, mas não basta que seja praticado por funcionário público. Qual funcionário público? É aquele que prevalece, veja bem, ele prevalece do cargo para praticar esse crime. Então, se o funcionário público ele prevalece do cargo que ele exerce
para cometer o crime de falsificação de papéis públicos, logicamente que ele vai pegar uma majorante, ou seja, a pena dele vai ser acrescida de 1/6. Outra observação que eu considero pertinente e relevante, que isso aqui é um crime comum. Professor, por que é um crime comum? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o sujeito ativo desse crime aqui, ó, é qualquer pessoa, ok? Cuidado, então é um crime comum. Ele pode pedir na tua prova, isso é um crime próprio de funcionário público? Evidentemente que não. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Outra curiosidade que alguém pode perguntar: esse crime admite a forma culposa? A resposta seria não. Observa, por quê, professor? Porque o elemento, veja bem, subjetivo do tipo penal, observa, do tipo é o quê? É o dolo. Veja bem, o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Portanto, ele não admite a modalidade culposa. Esse crime só pode ser praticado na sua forma dolosa. Outra curiosidade, alguém poderia perguntar: qual seria o momento, veja bem, o momento consumativo desse crime? Qual é o momento consumativo deste crime? Isso é importante que você tenha em mente aí, ó. O momento consumativo se dá com a falsificação. Então, se dá com a falsificação. Alguém poderia perguntar: professor, mas nesse caso requer prejuízo? Não, né? Então, olha bem, não requer prejuízo. Por que não requer prejuízo? Porque ele é um crime formal. Ele se consuma com a mera falsificação. Ou você fabricando, ou você o quê? Alterando este papel moeda. E por fim, tem uma última observação aqui que a gente vai colocar para vocês aqui. Como última observação, e é importante você ter também isso em mente, que a falsificação grosseira, olha só, a falsificação grosseira, ou seja, aquela que não é apta a iludir ninguém, aquela que não é apta a enganar ninguém, é considerado o quê? É considerado crime impossível, tá certo? Então aqui configura crime impossível, não é crime, ok? Trata-se de crime impossível, porque para que haja esse crime de falsificação de papéis públicos, logicamente, evidentemente, que esse papel tem que ser apto a iludir, apto a enganar um número indeterminado de pessoas. Ok, pessoal? Então a gente fez aqui, na verdade, o suprassumo daquilo que é mais cobrado aí dentro desse crime aí de falsificação de papéis públicos. E por que a gente fez isso? Eu chamo a sua atenção aqui. A gente fez isso exatamente porque a gente vai precisar de todas essas informações. Evidentemente, a gente vai precisar de todas elas para que a gente venha a fazer as questões do próximo bloco, porque no próximo bloco a gente já vai resolver aí uma infinidade de questões para vocês e vocês precisarão ter, de fato, esses pré-requisitos aqui que a gente mencionou para os senhores neste primeiro bloco, ok? Então, daqui a pouco a gente inicia um próximo bloco e no início desse próximo bloco a gente já vai tratar das questões aí que são, de fato, cobradas nos seus certames, ok? Então, até daqui a pouquinho, a gente vai dar uma paradinha aqui agora, a gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente retoma as questões aí com vocês.